Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Estamos falando então do espaço agrícola do Brasil. Vamos lá falar então do uso de terra e concentração de terra no território nacional. Bom, nós já sabemos que a estrutura fundiária no Brasil é concentradora, não é? O que significa isso dizer? Significa dizer que nós temos muita terra na mão de pouca gente e nós temos muita gente com pouca terra. Então, professor, qual seria a solução? Bom, nós sabemos que há sempre uma prerrogativa, uma tentativa de fazer uma redistribuição dessas terras. Como chama então essa redistribuição de terras? A tentativa de fazer uma reforma. A reforma agrária, não é? A reforma agrária. A reforma agrária seria distribuir melhor as terras. Lembra que estrutura fundiária é como as terras agrícolas estão distribuídas segundo o seu tamanho. Mas como chegar a essa reforma agrária? Nós sabemos então que essa reforma agrária, ela nasce do anseio da sociedade em alguns movimentos sociais. Então nós temos aqui, em 1950, nós temos a Liga Camponesa, que é lá do estado de Pernambuco, com a ajuda, por exemplo, da Igreja Católica, na Pastoral da Terra, pressionando o Estado a fazer a reforma agrária, a partir da região nordestina, que há, portanto, grandes concentrações. Então, a Liga Camponesa quer realizar a reforma agrária. Mas nós sabemos que em 64 nós temos no Brasil um regime militar, 1964, um período militar. Então nós temos aqui o regime militar, não é? Muito bem. E no regime militar nós sabemos que quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. O que os militares resolveram fazer? Bom, os militares tinham um sonho, né? Qual era o grande sonho? Era comprar muito pouco e vender muito, o chamado milagre econômico. O slogan dos militares era exportar é o que importa. Mas o que o Brasil tinha para exportar naquela época? Commodities, produtos primários. Por isso uma forte ingestão, né? Uma forte investimentos de capital no espaço rural. Tanto é verdade que essas frentes agrícolas também aumentaram nesse período. Para quê? Para que eu pudesse produzir mais, por extensão, vender mais, pagar a minha dívida e ainda sobrar um pouquinho no meu bolso, tá? Então nós tínhamos aqui uma forte presença e interesse dos militares na área agrícola do Brasil. Só que nós tínhamos movimentos sociais buscando, portanto, uma reforma agrária, que podia, por exemplo, criar algum obstáculo para essa tal da modernização, para esse tal do desenvolvimento. Então, o que os militares vão propor em 1964? Em 1964, os militares vão propor o Estatuto. O Estatuto da Terra. Professor, o que é esse Estatuto da Terra? Não vai confundir com Lei de Terras, tá? Lei de Terras é de 1850, é aquela que vai permitir que você compre a terra, não só receba por doação. O Estatuto da Terra não, né? Vai dizer o seguinte, toda a terra, independente de agrícola ou não, tem que cumprir um papel social. Então, toda terra tem que cumprir seu papel social. O seu papel social. Professor, qual seria esse papel social? Por exemplo, permitir que uma pessoa possa habitar o espaço rural, cuidar da sua família e ter progresso social e econômico, ou seja, viver na terra e da terra.
É um papel social, é comprar sementes, é contratar gente, é comercializar, é vender. Idem para, por exemplo, o espaço urbano. Né? O espaço urbano, não adianta você comprar um terreno e não construir nada. Seu vizinho constrói tudo e você nada. Aí você fez uma especulação imobiliária. Né? Você também tem que comprar cimento, lajota, contratar mão de obra, contratar arquiteto, ou seja, criar uma relação social e cumprir um papel social dessa terra. Então, os militares criaram o Estatuto da Terra. Qual seria a principal função do Estatuto da Terra? Principal função do Estatuto da Terra era criar, portanto, bases legais para a reforma agrícola, agrária, né? Agrária e o desenvolvimento da agropecuária. Esse era o interesse. E lembra por que os militares queriam desenvolver tanto a agropecuária? Porque exportar é o que importa. Então eu queria vender muito mais e comprar muito menos. E a reforma agrária viria para quê? Para diminuir as pressões sociais no campo e que pudesse impedir o avanço, por exemplo, de novas fronteiras agrícolas e aumentar a área não só de produção, mas principalmente aumentar a produtividade. Professor, como seriam então essas bases legais? Então eu vou criar agora, não é, essas novas categorias dimensionais. Então nós vamos criar agora as novas categorias dimensionais. Professor, o que são essas categorias dimensionais? Tamanho, né? Dimensão, o tamanho. Então nós começamos pela primeira categoria. A primeira categoria é um cara chamado de módulo. Módulo rural. O módulo rural seria uma propriedade de tamanho suficiente, portanto ela varia de acordo com onde vai ser implementada. No sul do Brasil ela é menor, no norte ela é maior. Por quê? Porque o sul tem mais infraestrutura e logística agrícola do que o norte. Então é mais difícil produzir no norte, escoar a produção no norte do que no sul. Então o espaço físico lá é maior. Então o módulo rural seria uma propriedade de tamanho suficiente para absorver o trabalho de uma família média de 4 pessoas, possibilitando o progresso social e econômico. Em outras palavras, o cidadão vai viver na terra e da terra também, para que eu possa impedir um pouquinho do êxodo rural, para que eu possa impedir também o inchaço urbano, que eu teria 2 problemas, resolver o campo e agora resolver um novo problema, que é o espaço urbano. Vamos fixar o homem do campo a partir do módulo rural. Tamanho pode variar de acordo com a área ser implementada. Depois nós temos aqui a figura do minifúndio. O nome já diz tudo, né? Minifúndio é menor do que o módulo rural, normalmente até 10 hectares. Só que no minifúndio, por ser uma propriedade pequena, ela não consegue absorver o trabalho de toda aquela família. Ela não consegue oferecer a chance de ter, ou oportunidade, de ter um progresso social e econômico. Então a maior parte do êxodo rural do Brasil sai daqui, ó, de um minifúndio, né? Tanto é verdade que o campo no Brasil hoje está ficando um campo mais velho e um campo mais masculino, porque a mulher migra primeiro, depois migra o homem jovem, deixa para trás o homem mais envelhecido. Então o grande fluxo desse êxodo rural sai desse lugar que não consegue ter as condições para que um homem possa viver no campo e possa viver do campo também, né? Aí nós criamos uma terceira categoria. A terceira categoria é um cara chamado de empresa. Empresa rural. Professor, o que é essa tal da empresa rural? O nome já diz tudo, né? Para que você funda uma empresa? No mundo capitalista não é para dar prejuízo, é para dar lucro. Aí você vai fazer de tudo para que aquilo possa ter um lucro. Você vai contratar, portanto, as pessoas mais eficientes, mais qualificadas, você vai comprar as máquinas melhores para ter uma produtividade maior e um lucro maior também. O mesmo acontece aqui. Então, uma empresa maior é do tamanho de até 600 vezes um módulo.
usado, portanto, racionalmente. Ou seja, é uma terra produtiva. Eu estou, portanto, produzindo nessa terra, estou gerando emprego nessa terra também. Então, empresa rural cumpre completamente o papel da terra, que é, portanto, produzir, né? Ser uma terra produtiva, cumprir o seu papel social. Empresa rural. Dificilmente você vai ver agora agricultor com aquela cadernetinha no bolso, né? Não. Hoje eu tenho informações de administração, hoje eu tenho informações técnicas, né? Eu tenho informações de agrônomos, eu tenho previsões de tempo, né? Eu já tenho uma tecnologia ao meu dispor. Então, empresa rural é uma propriedade produtiva. Tudo para chegar aqui, gente, ó, na quarta, né? Na quarta categoria dimensional. A quarta categoria são os chamados latifúndios. Os latifúndios, né? Os latifúndios podem ser de dois, né? Os latifúndios podem ser latifúndios por dimensão. Professor, o que é esse latifúndio por dimensão? Uma grande propriedade, acima de 600 vezes o modo rural implementado naquela região. É uma propriedade, se não totalmente, quase que totalmente produtiva. E muitas vezes o agricultor, com temor do INCRA, o INCRA é o Instituto de Colonização e de Reforma Agrária, criado também na década do regime militar, muitos agricultores fazem a divisão ainda em vida da sua propriedade e colocam no nome dos filhos, para dizer que a propriedade dele não era tão grande assim. Não, essa aqui não é minha, essa aqui é do meu filho, aquela do outro filho, né? Para fugir um pouquinho dessa fiscalização. Mas o latifúndio por dimensão, em média, é uma propriedade produtiva, ou seja, não está enquadrada naquela área para ser desapropriada para fins de reforma agrária. Diferentemente do que acontece aqui, né? Então, nós temos uma outra propriedade, conhecida como latifúndio por exploração. O latifúndio por exploração. Aí sim. Professor, mas exploração não estou explorando? Então, contrariando o nome, é a única propriedade agrícola passivos para fins de reforma agrária. Porque o cara está fazendo apenas uma especulação e não uma exploração. Está especulando uma questão imobiliária. Por exemplo, meu vizinho produz muito, meu outro vizinho produz muito, mas eu não produzo nada. Porque, por exemplo, eu herdei uma terra, mas fazendeiro não quero ser, mas quanto mais meus vizinhos produzirem, melhor vai ser para mim. Mesmo não produzindo nada, minha terra vai ter mais valor, porque se a dele é fértil, a minha também passa a ser fértil. Observe, né? Ou tem a possibilidade de ser fértil. Conclusão, ele não cumpre o papel social da terra. Então, o latifúndio por exploração é o que nós chamamos de terra improdutiva. Então, observe o que foi criado em 1964, no regime militar, uma base legal para se fazer a reforma agrária. E esses movimentos sociais que buscam a reforma agrária poderiam impedir, por exemplo, o avanço de novas terras agrícolas, incorporação da agricultura no Brasil, para que o sonho pudesse ser realizado, o milagre econômico, que é o exportar e importar menos, e exportar, é claro, commodities, produtos originários do campo. Então, a terra improdutiva, de todas as categorias, é a única legalmente instituída que poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária. Lembrando, desapropriação não é que você perdeu a terra, não. O governo vai lá e paga para você, normalmente valor de mercado. Depois que ele adquire a terra, o governo faz a redistribuição de terras, através, portanto, dos assentamentos, buscando justamente aquela população que buscam acesso à terra. Mas não é só a terra, Depois o governo também tem que patrocinar uma ajuda tecnológica, uma ajuda na logística de não só produzir, mas escoar essa produção para que o homem possa viver no campo e do campo e efetivamente a terra cumprir o seu papel social. Então lembrando, módulo rural não pode sofrer desapropriação para a reforma agrária, minifúndio também não pode, empresa rural também não pode, o latifúndio por dimensão também não pode, se ele for produtivo, não pode. Somente o latifúndio por exploração. Terra, portanto, aqui comprovada que é improdutiva. E a terra improdutiva não cumpre o papel social, então
poderia ser desapropriada para fins de reforma agrária. Professor, por que poderia? Porque nós sabemos que a lei aceita tudo, o papel aceita tudo. Então, ter lei é uma coisa, agora fazer cumprir a lei, que é uma outra realidade. Então, como pressionar o Estado a, de fato, tirar do papel essa lei e concretizar a reforma agrária? Nós temos, então, em 1984, a criação de um movimento social da terra. Lembra que nós já tivemos no Brasil um grande movimento social, com a ajuda, inclusive, da Igreja Católica na Pastoral da Terra, né? Criando lá a Liga Camponesa. Agora nós temos o MST. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Que é, portanto, um movimento criado a partir de 12 ou 13 movimentos, de cada um desses, em cada um do estado da federação, unindo, portanto, num único e grande bloco, para fazer uma pressão social e também uma pressão política, para que, de fato, a reforma agrária pudesse ser concretizada no Brasil. Então, nós temos algumas armas de pressão. Qual seria a arma de pressão utilizada pelo MST? Inclusive, é um dos seus lemas, né? O primeiro é ocupar. Ocupar. Professor, mas eu vou ocupar o quê? Eu vou ocupar as terras, né, improdutivas, porque eu sei que somente elas poderão ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Eu não vou poder invadir um módulo rural, né, que passou a se chamar módulo fiscal. Eu não vou poder invadir uma empresa rural. Eu não vou poder invadir um minifúndio, não vou poder invadir um latifúndio por dimensão. Eu vou invadir um latifúndio por exploração, que comprovadamente é uma área improdutiva. Então, ocupar. Mas nós sabemos que boa parte das terras do Brasil são propriedades privadas. É claro que eu sei que no norte do Brasil nós temos muitas terras devolutas. Devolutas é aquelas que pertencem ao Estado e não foram comercializadas desde 1850, na implantação da Lei de Terras, né? Então, por isso que muita gente ocupa as terras estaduais, né? As terras estatais, as terras devolutas que pertencem à União, né? São terras públicas. Ocupar, mas está na Constituição também. Todo cidadão tem direito à propriedade privada. E também está na Constituição, na forma de lei, que todo cidadão que tem a propriedade privada tem o direito de defender a propriedade privada. Claro que eu não posso fazer com as minhas mãos. Eu preciso, portanto, delegar essa função para quem de direito possa fazer, ou seja, o Estado. Né? Já dizia Max Weber, o Estado é o único que tem o legítimo poder da força. Né? Então a polícia, portanto, vai agir em meu nome, fazendo a reintegração de posse. Então, se eu tiver agora, na visão da MST, uma busca da retomada dessa terra, uma reincorporação de posse, o que eu posso fazer? Eu posso resistir. Resistir ao máximo a essa reincorporação. Né? Então, eu tenho a ocupação, a resistência. Eu vou fazer o quê? Aquilo que a terra improdutiva não fez. Aquilo que a terra improdutiva não cumpriu, que é o papel social da terra. Então, é ocupar, resistir e produzir. Não é? Produzir. Muito bem, e produzir. Então nós temos aí um novo movimento social que busca, portanto, agora a efetivação, a efetiva reforma agrária, a redistribuição de terras no Brasil. Lembrando que redistribuição de terras e reforma agrária não é perder a terra, você não vai perder, você vai se obrigar a vender porque você não cumprir o papel social dessa terra. Somente, portanto, em uma das categorias dimensionais, que é justamente quem? O latifúndio por exploração. Então, desde 84, o MST pressiona, portanto, o Estado a chegar à reforma agrária. Uns estados avançaram mais, outros estados avançaram menos, por força, portanto, regionais e por forças políticas. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.